foi retratada, eu não sei porquê. Aí porque escreveu Macumba Sobrenatural. Macumba já é sobrenatural, tá vendo? Falei, você sempre acerta. Sempre tem alguma coisa sobrenatural. Só dá uma pesquisadinha. Vamos falar um pouquinho sobre... A gente tava falando das suas tatuagens hoje no começo. E eu vi uma tatuagem que me chamou a atenção. Eu vi sua tatuagem sobre o símbolo do autismo, né? E você me contou que você é engajado com várias causas. Animal, a causa do autismo, causa de síndrome de Down. E você contou várias causas. Conta pra gente um pouquinho, desde sempre você teve essa ligação em trabalhar com outras causas? Eu sempre tive vontade, mas assim, eu nunca engajei tanto. Aí depois, numa certa época da minha vida, eu comecei... Pô, pra quem não sabe, conhece aqui, então, vou mostrar pra eles. Eu fiquei curiosa, não tinha visto. Essa é do síndrome de Down, do autismo e essa da síndrome de Down. Ai, que legal. Tem 7 mãozinhas por causa do cromossomo lá, sabe? Ah, né? sim, pode crer. Tem um cromossomo 21. E aí você começou em todas... Porque assim, às vezes as pessoas focam em uma causa só. E você me falou dos cachorros, de alguma questão rural também, não foi? Também? Eu gosto muito de fazer o bem, Foram né? várias, né? Eu gosto muito de fazer o bem para as pessoas. Se for cidadão de bem, claro, se for o bandido, aí é daquele jeito. Mas eu gosto muito disso. Como começou esse engajamento forte mesmo? Tem um policial que inclusive ele aposentou devido a isso. E ele passava uma certa necessidade por causa de... Os 3 filhos dele são autistas. Aí, na época, nós fomos fazer uma ação social na casa dele e tal, levar cesta básica, as coisas. Aí eu conheci os filhos dele e teve um que me marcou muito, o Rodrigo. Ele se ligou muito a mim, porque eu vestia a fantasia do Hulk, eu me fantasiava de super-herói, né? E eu vestia a fantasia do Hulk. Você sabe que uma criança com autismo, às vezes quando ela se liga em alguma coisa, uma imagem, alguma coisa, ela fica, né? Gosta demais, né? Hiperfoco, né? Aí ela ficou com hiperfoco comigo, o Rodrigo. Aí eu sempre tinha que voltar lá, visitar ele. Eu até fiquei amigo da família, voltava lá. Ele gostava muito de mim. Ele me chamava de Hulk. Você voltava de Hulk toda vez? Não, aí não. Mas ele me chamava de Hulk, Ele me chamava de Hulk. Aí a mãe dele falava, não, vem aqui, o Rodrigo quer falar com você. Eu ligava pra ele e tudo. Aí me marcou muito. Aí depois eu resolvi fazer essa tatuagem em homenagem a esse menino, o Rodrigo, entendeu? Que bacana. Que legal. E a outra? A da síndrome de Down eu fiz porque é uma causa que necessita de muito apoio também, né? Que, de certa forma, tem um preconceito, né? Aí eu fiz pra simbolizar isso daí. Sim. Entendeu? Falar pra mim, você tem bastante tatuagens, né? Você começou a sua história na PM já com algumas tatuagens, você falou, e depois foi fazendo mais tatuagens, né? Sim. Como é que foi essa transição pra você em começar a se tatuar sendo PM, usando farda? Conta pra gente um pouquinho de como foi isso. Eu sempre tive vontade de fazer tatuagens em todo o corpo. Eu sempre gostei muito de tatuagem, só que não podia, o regulamento não permitia. Aí, através de uma ação judicial que eu conquistei, aí a PM teve que mudar o regulamento. Aí, dia 21 de janeiro, ela publicou a mudança do regulamento. Eu já sabia acontecer isso. Dia 23 eu fiz as 2 primeiras tatuagens no braço, que foi essa e essa. Tá. Não lembro se foi, acho que foi essa. São 2 caveiras. Aí essa aqui é em homenagem à Força Tática. Eu nunca fui da Força Tática, mas eu acho um policiamento muito, né, bacana, então eu fiz em homenagem, mas nunca fui, tá? E depois eu conto porque eu nunca fui de especializado. Mas me fala uma coisa, essa você fez com quanto tempo de polícia já? Então, foi as primeiras, né? Foi de 2023. Eu entrei em 2006. Foi bastante tempo. Sim, porque não podia, né? O regulamento não permitia. O regulamento dizia o quê? Que você podia ter tatuagem desde que não aparecesse com uniforme de educação física. O uniforme de educação física é o quê? Short e camiseta. Ou seja, não podia ter nas pernas e nos braços. Né? É isso. E aí eu mudou o regulamento, eu fiz essas 2 primeiras. A primeira foto que apareceu minha tatuada foi o seguinte. Eu tinha feito, né? Aí eu tava lá na companhia sentado, o Ponce. Eu sempre conto isso. Ele falou, posso tirar uma foto das suas tatuagens? Aí eu falei, tá bom, mas tira sem mostrar o rosto. E não divulga, né? Ele falou, não, só vou mostrar pro meu pai. Aí ele tirou assim. Aí ele passou pro pai dele, o pai dele divulgou em rede social. Aí bombou. Aí eu comecei a ficar mais conhecido em rede social por causa disso. E aí foi indo. Aí depois eu fui fazendo outras, né? E as caveiras, como os outros sabem, eu faço em homenagem aos vagabundos que morrem, né? Para simbolizar que eu gosto de lembrar quem eu mato. E fui fazendo. Aí a do rosto. A PM, ela até aceitou as tatuagens nos braços.
tolerou, digamos assim, né? Aceitar nunca aceitou. Que daí começou outros polícias a fazer, inclusive no começo, até oficiais vinham perguntar para mim por quê. Que eu fechei o braço todo, porque o regulamento dizia o seguinte, você não podia fazer tatuagem de grande dimensão e não podia cobrir o membro 100%. O regulamento dizia isso. Aí eu peguei, interpretei, porque assim, o povo da polícia que faz essas leis, eles gostam muito de fazer, mas não pensa. O cara que fez isso aqui é burro para mim. Ele não pensou. Porque dava dupla interpretação. E eu interpretei da outra maneira, que era correta também. Se você não podia fazer uma tatuagem de grande dimensão, digamos, o membro, aqui. Se você faz um dragão, começava aqui, saia enrolando. Um dragão que sai enrolando no braço todo, diante de tudo isso aqui, é uma tatuagem de grande dimensão, não é? Pra mim é. Então, agora eu fiz essa caveira. Perto disso aqui é grande? Não. Não. Essa? Perto disso é grande? Não. Ou seja, eu fiz vários desenhos que juntos davam uma coisa só, mas não era grande dimensão. Não tatuei 100%, porque a palma da minha mão não é tatuada. Acabou. Simplesmente. Aí eles foram obrigados a mudar novamente o regulamento e autorizar você fazer outras tatuagens maiores, entendeu? Então, isso daí gerou uma polêmica muito grande e começou a gerar as perseguições em relação às tatuagens minhas, né? No início, pediram até CD para mim. CD foi esse último que eu respondi, que era que eu fui demitido, né? Mas não foi autorizado e eu era muito perseguido, sabe? É isso que eu ia te perguntar, como que era o eles seu me relacionamento tiravam com outros policiais quando você começou a ter essas tatuagens e fazer elas ficarem à mostra, como que eles te tratavam? Muitos me tratavam com muito preconceito, né? Tanto que eu conto sempre que no início, quando só eu tinha tatuagem, eu ia trabalhar na operação delegada, que é aquele bico fardado que a gente faz na folga, os policiais não queriam trabalhar comigo, eu acabava ficando sozinho, eu ficava na base, que eles tinham muito preconceito de trabalhar comigo. Muitos, principalmente os policiais antigos, né? Tanto que teve uma vez um post que foi o pessoal da Rota que postou. O pessoal da Rota é muito sistemático, né? Em relação a isso. Falou que eu não era digno de passar na frente do batalhão. Só que anos depois eu fazia ações sociais dentro do batalhão da Rota. Você vê como são as coisas? E é um preconceito muito grande, né? Aí eu consegui quebrar esse paradigma. Outros policiais começaram a fazer. Aí depois veio a outra polêmica, que foi a do rosto. A primeira que eu fiz foi... É isso que eu ia falar, porque assim, começou a polêmica com os braços. E aí foi pro rosto. Tipo, você já sabia do preconceito que tava vindo. Sim. E aí, quando você decidiu tatuar o rosto, você, tipo, falou, eu vou lá, mas você sabia que também ia vir. Eu sabia que ia dar muito problema, que ia dar muito problema pra mim, porém, eu tenho muita personalidade em relação a isso. Eu sou um cara assim, que eu luto pelo meu direito. Claro que respeitando a disciplina, mas eu luto pelo meu direito. Se eu acho que é um direito que eu tenho, eu vou lá e luto por isso, independente da consequência que vai ter. Por exemplo, eu sempre falo, o Nelson Mandela, ele lutou lá no apartheid lá, né? E ele sabia que ia ter uma consequência grande, tanto que ele ficou 30 anos preso, mas ele não desistiu da luta dele. Eu penso da mesma forma. Se for para mim ter uma consequência lá na frente, tudo bem, mas eu vou lutar pelo que eu acredito e vou conquistar simplesmente. E aí você decidiu optou por fazer as tatuagens. Qual foi a primeira que você fez no rosto? Quando você chegou lá, eles falaram o quê pra você? Então, a primeira que eu fiz foi do meu filho, né? Aí eles falaram o quê pra você? Em homenagem ao meu filho, né? É Léo que tá escrito, o ano que ele nasceu, o ano que ele faleceu, entendeu? E aí eu sou velho, eu esqueço as coisas. Qual que lado que tá? Essa é da caveira? Essa é a caveira. Então é desse lado, É outro. Isso. E aí, quando você chegou lá, o pessoal olhou... A hora que eu fiz... Pra mim fazer do rosto foi o seguinte, eu consultei advogado antes, falei, mostrei o regulamento pra ele, falei, o R5 é o que rege as leis, assim, em relação a uniformes, essas coisas, assim. Aí eu falei pra ele, não tá escrito que não pode tatuar o rosto, eu quero saber se eu posso. Ele falou assim, se não tá escrito, você pode. Porém, você sabe que já vai vir consequência. A PM pode até te mandar embora, mas na justiça você volta, isso é certeza. Então você pensa, eu sabendo que eu podia ser mandado embora, fui lá e fiz. É uma coisa que eu não tenho medo da consequência que vai vir. Se eu acho que eu tenho esse direito, sim. É uma, duas, três, são várias. Se eu acho que eu tenho esse direito, eu vou e luto. A consequência vai vir, depois eu luto contra isso daí. Aí, quando eu postou essa tatuagem, aí virou outro... Aí a minha vida acabou definitivamente da polícia, né? Aí tiraram eu da rua já, no mesmo dia, imediatamente, mandaram eu tirar da rua, imediatamente. No mesmo dia que você chegou a tatuagem? Sim. Aí eles foram pesquisar, ver se eu podia fazer no rosto. Pra você ter ideia,
Olha você mudando todas as leis. Não, a partir de agora já não pode mais. Então você pensa... Mudando tudo. Ele fez de novo. Peraí, aqui também não pode. Dentro do militarismo, um cara que faz o que eu faço, que não abaixa a cabeça pra tudo, que não é sim senhor, não senhor pra tudo, ele é visto como uma pessoa indisciplinada. Eu não sou indisciplinado, eu só sou uma pessoa que luta pelo que ele acha certo, entendeu? Eu entendo o seu raciocínio. Você, tipo, ó, o que eu estou fazendo, nada proíbe eu fazer. Então, eu posso fazer, e aí você faz, só que é aquilo, não tem nada proibindo, mas moralmente, algo lá dentro, as pessoas da cultura, o pessoal de lá, não tinha esse costume, então você chegou com uma coisa nova e foi perseguido por isso. Sim. Teve um coronel, que o nome dele é Natália, ele é aposentado. Ele chegou, me chamou no batalhão, que ele comandava o batalhão nessa época, me chamou. Fui lá, ele falou, eu te chamei aqui pra mim falar pra você parar de fazer tatuagem. Eu falei, quê? Não é? Eu dei risada na cara dele, falei, negativa, eu não vou parar. Se o senhor quiser que eu pare, o senhor que mude a lei. Simplesmente, falei isso pra ele. Aí, imagina, você falar isso pra um coronel que não vai fazer o que ele quer. O cara se mata, né? Só falta morrer. Pensa, meu Deus, o cara não obedeceu eu. E aí, o que eu vou fazer? Você falar isso pra um oficial que não vai fazer, é claro que tem coisas que você não pode falar que não. Se tiver, mas isso eu poderia falar. É a morte pra ele. Você falar, meu, o cara falou que não vai fazer o que eu quero. Imaginei a morte pro oficial. Isso daí. Você concorda? O militarismo é foda. Eu falo por mim, eu não prestaria jamais pra ser policial militar. Não conseguiria, porque é uma coisa, querendo ou não, você tem todo um regulamento, você tem várias condutas que devem, vários padrões a ser seguidos, por exemplo, a farda tem que estar tudo bem certinho. Então, são várias regras que vocês têm lá dentro, né? Sim, muito. E é o que você falou, você achou lacunas. Sim. Você ia achando as lacunas e as pessoas iam mudando. Oh, porra, ele achou essa lacuna aqui, então agora não pode isso aqui. E depois que você começou a fazer as tatuagens e começaram a aparecer mais policiais tatuados. E aí você ficou meio que exemplo, é isso? O pessoal começou a ir atrás de você. Esse